Olá pessoal, hoje falar um pouco a respeito da terapia como um contraponto à vida. Então, uma das coisas que eu discuti por algum tempo com a minha supervisora e tive assim alguns debates com outras pessoas da psicologia a respeito de que é importante na terapia que o terapeuta proporcione ao seu paciente um certo contraponto à vida costumeira dele. Porque se a gente reproduz na terapia tudo aquilo que o paciente faz no seu dia a dia, a gente só vai estar reproduzindo a mesma lógica, não vai estar fazendo nada diferente, só vai estar reproduzindo a lógica que já não vem funcionando para esse paciente. Por isso que ele buscou a terapia. Se essa lógica tivesse funcionando para ele, não precisaria ter buscado a terapia. Então, o que é importante a gente fazer? Se o terapeuta ele percebe que o seu paciente é, por exemplo, extremamente relaxado com horários, com compromissos, com acordos que firma, que na vida dele, com o passar das sessões, o terapeuta vai percebendo que na vida desse paciente, ele costuma ser muito livre com esse tipo de assunto, com compromissos, com acordos firmados, cabe ao terapeuta proporcionar justamente um espaço diferenciado nesse espaço terapêutico. Então, se o paciente é excessivamente livre com as regras, com os acordos, com o que ele se compromete a fazer, cabe ao terapeuta estar forçando um pouco mais para que a terapia seja mais rígida, para que a terapia seja um espaço com compromisso mais efetivo, com alguns acordos mais firmes, melhores, fortalecidos, justamente para fazer um certo contraponto à vida comum dessa pessoa. Já se no sentido inverso, essa pessoa ela é extremamente rígida com horários, ela é extremamente rígida na vida dela, ela é muito fixa no que ela se compromete, e você percebe como terapeuta que isso vem gerando sofrimento na pessoa, cabe também ao terapeuta fazer um contraponto no sentido inverso, então tornar a terapia bastante flexível. Muitas vezes, talvez se essa pessoa é muito rigorosa com o horário, encerrar a terapia alguns minutinhos antes, para ver como que essa pessoa dá conta desses minutos, antes minutos também, não vai cortar a terapia no meio de um neurótico, porque você vai, talvez não dê conta do resultado disso, mas tá encerrando um pouco antes, para demonstrar para as pessoas que talvez, ok, a gente já trabalhou o suficiente até que a gente não precisa ser tão rigoroso de exatamente até aquele horário, ser mais flexível com o pagamento da sessão, por exemplo, ser mais flexível com outros aspectos da sessão, com o conteúdo que esse paciente traz, trazer essa certa flexibilidade como um contraponto à rigidez do cotidiano. Então, sempre buscar ser um contraponto. Se o paciente é muito excessivamente rigoroso e rígido no dia a dia dele, levar uma terapia mais flexível. Se o paciente é extremamente flexível, não assume muito compromisso, não tem muita firmeza no que se compromete, levar uma terapia um pouco mais rígida, um pouco mais, eu diria, engessada até mesmo em alguns aspectos, não aqui falando no método de análise, mas sim nas coisas mais práticas da terapia. Então não estou falando também que você vai ser mais rígido nas interpretações, isso não. O método de análise segue o método, se for no caso de uma análise de vertente psicanalítica, segue o método da psicanálise, porém em relação a horários, em relação a manejo da sessão, é importante fazer esse certo contraponto ao que é comum para aquele paciente. O mesmo vale para crianças. Então, quando você está atendendo crianças, que você percebe durante os atendimentos, durante as entrevistas com cuidadores, que essa criança na casa dela, na escola, todos os ambientes que ela frequenta, costumam ser extremamente rígidos com regras, cabe você fazer uma sessão menos regrada. Não totalmente sem regras, porque você também tem que dar conta, tem que entender que se você chegar para uma criança e falar, olha, aqui dentro não tem regras, você vai ter que dar conta, se ela quebrar o teu consultório inteiro, moer todos os brinquedos, você vai ter que dar conta que é isso, você não pode falar nada, se disse que não tinha regras, ou seja, ela pode quebrar tudo se ela quiser. Então também cautela, não é nesse sentido pode tudo, mas se eu vejo que os cuidadores, a escola, todos os espaços que a criança frequenta são muito rígidos, são muito rigorosos, eu vou deixar uma terapia mais fluida, eu vou deixar que a criança faça o que ela
quer, entre aspas, mas exerça a criatividade dela de uma maneira mais livre. Eu vou permitir que essa criança quebre algumas regras que na casa dela, na escola são regras, mas aqui eu não vou colocar como regras. E aí eu explico para essa criança, olha, na casa você tem regras, você tem coisas que vocês têm de acordo com os teus cuidadores, que nem sempre é de acordo, né? Claro que você vai se referir também não como cuidadores, como mãe, pai, tio, tia, quem cuida de fato da criança, mas você tem essas regras com seus cuidadores, mas aqui é um outro espaço. Assim como as regras da escola são diferentes das regras de casa, aqui também é um espaço diferente da casa e da escola. Então aqui é um espaço que você pode fazer diferente, que você pode agir de uma outra maneira que talvez em outros espaços não te permitem agir, porque aqui é um outro espaço, aqui nós podemos outras coisas. E sempre entender esse contraponto na terapia da criança, agora falando especificamente sobre a infância mesmo, não é uma afronta aos cuidadores, e não pode ser. Se você está vendo isso como uma afronta aos cuidadores, é porque você está fazendo alguma coisa errada. De modo algum, isso é uma afronta aos cuidadores. Isso é um contraponto, é um espaço para a criança agir diferente. E normalmente, quando você vai trabalhar com os cuidadores, você inclusive pode falar isso para eles. Sempre lembrando que, para mim, é regra inabalável. Se eu vou falar com os cuidadores, eu tenho que ter a autorização da criança e a criança sabe de antemão tudo que eu vou falar. Eu sento com a criança, eu peço autorização para a criança para falar com os cuidadores dela e eu conto para ela tudo que eu vou falar para os cuidadores. E muitas vezes eu vou falar com os cuidadores na frente dela. Se eu não vou falar na frente dela, eu conto tudo para ela o que eu vou falar. E se eu não falei de antemão para a criança que eu ia falar aquilo, eu não falo para os cuidadores. Mesmo que me venha, eu primeiro volto a falar com o meu paciente, explico se eu posso falar aquilo para depois conversar com os cuidadores. Sempre regra. Criança é quem manda na terapia. A terapia é dela, não é dos cuidadores. Você não está ali em função dos cuidadores. Você pode até ser pago pelos cuidadores, mas você está ali em função da criança. Você está em função do tratamento terapêutico dela e não dos cuidadores. Então, conversei com esses cuidadores, eu tenho também a possibilidade de explicar para eles. Olha, dentro do espaço terapêutico, a gente faz coisas que talvez vocês não permitem a criança fazer em casa. E ok, não tem necessariamente um problema vocês não permitirem em casa. Se essa é a regra que vocês consideram adequada para que a criança tenha, para que vocês tenham um bom convívio familiar, para que a criança tenha um bom desenvolvimento, se é uma regra sensata, não é algo que fere a criança nem física, nem psicologicamente, nem emocionalmente, ok, tudo bem, não é um problema existirem essas regras em casa, assim como não é um problema ser diferente do espaço terapêutico, porque é um espaço diferente, não é a casa da criança. E, portanto, eu vou falar para esses cuidadores e deixar bem claro que no espaço terapêutico a criança pode sim fazer coisas que não permitem a ela fazer em casa. Mas que eu estou deixando bem claro que é no espaço terapêutico que ela pode fazer isso. Não necessariamente que em casa ela vai poder fazer a mesma coisa. Assim como em uma praia eu posso usar biquíni, eu posso usar calção de praia, eu posso usar certas coisas que em outros espaços não vão ser aceitos. Assim como eu tenho roupas adequadas para espaços, assim como eu tenho atitudes adequadas para espaços, por exemplo, existem espaços nos quais eu posso gritar, nos quais eu posso cantar, eu posso dançar. Agora, não é entendido socialmente como muito adequado eu gritar, cantar, dançar num velório. Dependendo da cultura, isso inclusive faz parte do velório, mas de maneira geral na nossa sociedade não é visto desse modo. Então existem espaços diferentes que nós podemos nos manifestar de formas diferentes, e é importante que o espaço terapêutico seja um espaço onde o paciente, seja criança ou adulto, possa se manifestar de uma maneira diferente do dia a dia dele. E isso é muito importante, porque é muito fácil do terapeuta cair em uma lógica de reproduzir o que o paciente vivencia no dia a dia dele. Porque o paciente já está acostumado com isso. Então o paciente ele vai forçar o terapeuta a isso. Principalmente quando é adulto, o paciente ele vai forçar o terapeuta a reproduzir a lógica na qual ele já está acostumado. A lógica que cabe melhor a ele. E o terapeuta tem que tomar muito cuidado e estar muito atento para não reproduzir essa lógica, para fazer um contraponto, para reproduzir uma lógica diferente, para proporcionar a esse paciente um espaço diferente do que ele está acostumado. Vão ter pacientes que estão acostumados a uma lógica de aceleração e vão ficar demandando o tempo todo do terapeuta que o terapeuta faça uma terapia acelerada, que o terapeuta traga análise o tempo todo, traga interpretações o tempo todo.
e cabe a esse terapeuta se dar conta disso, e por isso é importante a supervisão ou, no mínimo, uma escrita de relatório para que você se ligue, pera lá, eu faço assim com todos os pacientes? Não, obviamente não, porque com cada paciente você vai agir de uma maneira diferente, porque cada paciente é singular. Mas o que está me fazendo então ser tão acelerado com esse paciente, sendo que com nenhum dos outros pacientes meus eu faço tantas interpretações em seguida, eu sou tão acelerado na atuação? Há algo nesse caso específico que está me demandando essa aceleração. Por quê? E o que eu tenho que fazer com relação a isso? Para que eu não fique reproduzindo as lógicas nas quais o paciente já está acostumado. E lembrando, aqui eu estou falando basicamente de manejo da sessão, não necessariamente da interpretação. A interpretação, a análise é uma outra questão, que já vai para um caminho muito mais específico de qual abordagem você segue. Se é psicanalítica é uma coisa, se é comportamental é outra, se é TCC é outra. Assim como qualquer outra abordagem, existencialismo, qualquer uma das outras. O que eu estou falando aqui é muito mais do manejo prático da sessão, do que vocês firmam de acordo com o paciente, do que vocês estabelecem como forma de agir nesse espaço, do que necessariamente de qual vai ser a interpretação que eu vou dar a isso. É isso, muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Clique em gostei se não for inscrito ou inscrito no nosso canal. Se inscrevam e até um próximo.